Fala rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Jé Vascão. Meu nome é Luan Antoniel e hoje iremos trazer aqui a repercussão do pós-jogo do Vasco. Desde ontem no vestiário, que foi quente, até hoje no protesto da torcida organizada do Vasco no CT do clube. Peço encarecidamente já para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar aqui comigo o que vocês estão achando de tudo que está acontecendo dentro do Vasco neste momento. Bom, primeira coisa que eu já queria falar, a coisa patética que aconteceu ontem naquela entrevista pós-jogo. Para quem não sabe, para quem tá em Nárnia, o Renato Gaúcho não deu entrevista coletiva ontem e criou-se uma expectativa, vamos dizer assim, de que ele teria sido demitido ou se demitido, né? Pediu demissão. Não aconteceu. O Vasco demorou bastante, mas pelas informações foi só por causa de uma cobrança forte no vestiário. Renato Gaúcho fica no Vasco. Porém, na entrevista coletiva ontem, apareceu Admar e Thiago Mendes. Do nada. Ninguém entendeu muito bem. Eles dizem que é para mostrar pro Renato que a culpa não é só dele. Eles disseram isso ontem, né, o Thiago Mendes e o Admar Lopes. Enfim. Mas tá na matéria, inclusive, que eu vou ler aqui agora. Mas a verdade é que eles tiveram medo do Renato Gaúcho pedir demissão do nada, igual ele pediu no Fluminense. Pra quem não sabe, o Renato Gaúcho, acho que depois de uma eliminação na Sul-Americana, eu acho, pelo Fluminense, ele pede demissão na entrevista coletiva, do nada. Não avisou ninguém, não conversou com o presidente do Fluminense na época. Ele pede demissão do nada. Ninguém entende nada. Eu lembro que isso pegou muita gente de surpresa na época. Eu lembro que eu fiquei, caraca, o que é isso? O Renato Gaúcho é maluco. E o Vasco com receio dele fazer a mesma coisa. Porque, gente, com todo respeito, acho que o treinador ideal pro Vasco no momento é o Renato Gaúcho. Apesar de eu ter criticado ele desse planejamento de merda que ele fez, de eu não achar ele um técnico também excelente, não acho o Renato Gaúcho um bom técnico. Eu acho um cara malandro, ele sabe ganhar jogos, sabe? Jogos difíceis, mas não acho um primor de técnico. Mas enfim, é um cara que pontua e eu achei, inclusive, que o Vasco não ia passar sufoco com ele. Iríamos conseguir os pontos e conseguiu quando ele chegou. Quando ele chegou, os primeiros 5 jogos ele ganhou 4 e empatou uma. Depois disso tudo desandou. O Campeonato Brasileiro é confuso. O começo do Vasco também é muito ruim. Começo com acho que 5 jogos, uma vitória só. Prejudicou e o Vasco está beirando a zona de rebaixamento nesse momento. Enfim, a grande verdade é que se demitir ele ou ele pedir demissão, a gente tá lascado para achar um treinador que assuma essa bomba que é o Vasco da Gama hoje. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês, botar na tela tudo que aconteceu sobre o vestiário de ontem. Vou botar aqui a matéria do GE sobre essa matéria, sobre esse negócio de ontem. Bastidores, cobranças no vestiário e preocupação com o Renato Gaúcho marcam noite do Vasco. Preocupação foi o que eu falei, preocupação, medo dele se demitir do nada numa entrevista coletiva. Reunião com os jogadores de diretoria e comissão técnica durou mais de 1 hora após a derrota para o Bragantino. Por isso que surgiu esse burburinho. O jogo acabou 10h30, era 11h30, ninguém tinha botado a cara ainda. Muita gente achou que ele tinha pedido demissão. Às horas seguintes, a derrota por 3x0 para o Bragantino no último domingo para o Brasileirão foi tensas no vestiário do Vasco, em São Januário. Não só pelo resultado que colocou o time carioca novamente na beira do Z4, mas também pelo futuro da comissão técnica do Renato Gaúcho. O treinador deixou o campo bastante hostilizado, inclusive, pô, tacaram um copo nele, copo de mijo, ou cerveja, não sei, o torcedor do Vasco. Ele desceu para o vestiário muito incomodado com a apresentação dos jogadores. A avaliação da comissão técnica é de que esse foi o segundo jogo no Brasileirão que a apatia tomou conta dos atletas e contribuiu para uma derrota elástica. Sim, com certeza. A reunião no vestiário durou mais de 1 hora e teve a presença do presidente Pedrinho. Vou falar do Pedrinho aqui daqui a pouco. O tom foi de cobrança, os jogadores assumiram a responsabilidade para si. Thiago Mendes e Léo Jardim puxaram a fila da conversa para encontrar uma solução para o momento ruim. Primeiramente, o Léo Jardim falhou no primeiro gol, então ele tinha que ficar calado. Essa parte aqui, gente, a vontade que eu tenho de largar tudo. Lendo essa aqui.
Saldívia também foi um dos mais ativos na roda e assumiu a responsabilidade do resultado negativo para os companheiros. Ele é visto positivamente dentro do clube, principalmente por não fugir da culpa neste momento de pressão. Meu Deus, a gente tá lascado. Com o Renato de cabeça quente com a derrota, havia preocupação com a entrevista coletiva do treinador e o receio de uma possível pedido de demissão ao vivo, como já havia acontecido no Fluminense em setembro do ano passado. Foi o que eu falei, o Renato no Fluminense do nada pediu demissão. Aí Thiago Mendes e outros jogadores colocaram à disposição para ir à entrevista coletiva, mas foi decidido que seria o capitão, o melhor representante, ao lado do diretor Admar Lopes. Renato Gaúcho permanece no Vasco e comanda o treino do Vasco no CT Moisés Barbosa nesta segunda-feira. O treinador publicou um texto nas suas redes sociais. Esse texto aqui do Renato Gaúcho, eu não vou ler porque, cara, claramente um texto feito por IA, sei lá, ou então, assim, as coisas mais previsíveis do mundo que a Carol Portaluppi, que sabemos que comanda a rede social dele, ele mesmo já falou isso. Ela que postou isso aqui, então, obviamente, eu não vou ler isso aqui agora, não quero saber. E foi isso. Basicamente, isso que aconteceu no CT do Vasco, no vestiário do Vasco ontem. Um vestiário quente, que havia preocupação dele pedir demissão do nada. O Renato Gaúcho é um cara que ele não é nem aí pra nada, e o Vasco ficou com esse medo dele pedir demissão. Então, assim, o Vasco fez certo, apesar de ser uma chacota isso. O certo é o Vasco nem da coletiva. Se fosse para mandar o Admar e o. Deixa eu botar o Interlache aqui. Se fosse para mandar o Admar e o Thiago Mendes, era melhor nem dar entrevista. Entendeu? Uma coisa que eu queria dizer sobre o presidente Pedrinho. Cara, não tinha momento melhor para ele aparecer do que ontem. Ontem era o momento ideal para ele aparecer. E mais uma vez não aparece. Queria saber onde tá onde que fica o Pedrinho nesses momentos ruins. É nesse momento que a torcida quer uma resposta. É nesse momento que a torcida quer o presidente falando, botando a cara. Não o Thiago Mendes, que pós-jogo já tinha falado. Não o Admar, que não vai falar muita coisa. Apesar de ser o cara que monta o elenco, não vai falar muita coisa. A gente espera isso do Pedrinho. De chegar, assumir a responsabilidade e botar a cara a tapa. Uma coisa que ele não tá fazendo há muito tempo. Então, assim, ontem era o dia ideal, a noite ideal, no caso, pro Pedrinho aparecer. Essa coletiva, inclusive, que demorou quando eu vi que não ia ser o Renato Gaúcho, eu pensei que ia ser o Admar e o Pedrinho pra aparecerem. Não, foi o Admar e o Thiago Mendes. Pô, o Thiago Mendes ia fazer o quê, gente? Já deu a entrevista pós-jogo, na beira do gramado. Ele ia falar mais o quê? Então, assim, não entendi. Mostra mais uma vez a várzea que é o Vasco. E era o momento ideal do Pedrinho aparecer. Não apareceu de novo. E fica nisso. Aí depois ele. Quando o Vasco fica numa fase boa, ele fica. Não, as pessoas pedem que eu apareça, pererei, pererei, eu trabalho. Cara, mas a torcida quer você falando. A torcida quer ver você. Apareça. Não só apareça nos momentos bons, nos bastidores que você aparece, faz questão de aparecer. Apareça pra dar satisfação pra torcida. Que é uma coisa que incomoda a gente. É isso. Ninguém dá satisfação. O Pedrinho não aparece pra dar satisfação. Ponto. E é isso. A outra. Aí hoje, a tarde foi marcada por protestos no CT Moacir Barbosa. O Marino foi o mais hostilizado. Assim, mais uma vez, falar aqui. O presidente passa ileso. O Saldívia é uma porcaria. O elenco, a maioria é uma porcaria. Quem é que montou esse elenco? Foi eu? Foi você? Não foi. Foi o presidente junto com o diretor. Esses caras têm que ser cobrados. Óbvio, os jogadores também estão andando em campo. Estão andando em campo. Mas o presidente vai e volta, passa ileso, tranquilo. Ninguém cobra. Ninguém cobra um posicionamento, uma melhoria. Cadê a SAF do Vasco? Travou? Não vai? O estádio que vai vender não vai? Vai reformar? Faz 3 anos que vai sair essa reforma, não sai. Então, assim, parece que tudo no Vasco. Agora, o jogo tá numa crise. Daqui a pouco sai a informação que só falta o La Macia assinar. Só falta assinar.
É assim que funciona no Vasco. Sempre vem uma cortina de fumaça. Então, assim, o presidente tem que aparecer nessas horas e tem que ser cobrado. Uma coisa que ele não é cobrado. Enfim, vou botar aí na tela. Deixa eu ver se eu consigo botar. Que o Marino foi hostilizado. Organizada Copa de Jogadores do Vasco do CT xingam o Marino. Pede pra sair. O colombiano foi xingado, porque ele tá pensando que isso aqui é o quê? Pede pra sair. Vai tomar no seu, seu filho da... Pede pra sair, seu merda. Enfim. Isso já me deixou bolado que, óbvio, o Marino tem que ser cobrado. Não demonstrou que viu ainda. Mas dessa forma aqui eu achei exagerado. Enfim. Agora, essa parte aqui é inacreditável. Quando pararam o Cuesta, ou falaram assim pro Cuesta, a gente acredita em você ainda. Você e Robert Renan são a nossa zaga. Deus do céu. Não quero ler isso aqui mais não. Não quero isso aqui mais não. Não quero ler isso aqui mais. Foram apoiar o Cuesta. Você e Robert Renan são a nossa zaga. Pô, tá de sacanagem, gente. Cuesta, meu Deus do céu. O único que não merece ser cobrado é o Thiago Mendes, e o Barros. São caras que honram a camisa do Vasco nesses jogos, apesar da derrota. Pô, Cuesta é a nossa zaga. Você é a nossa zaga com o Robert Renan. Meu Deus, isso foi demais pra mim, de verdade. De verdade. Comenta aqui o que vocês acham da minha opinião sobre o Pedrinho, esse protesto, enfim, e tudo que tá acontecendo no Vasco hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like. Eu perdi a paciência, gente. Parabéns aí pro Andrés Gomes, foi convocado para a Copa do Mundo, vai jogar a Copa do Mundo. Parabéns para ele, muito bom. Não se esqueça que o Vasco te colocou lá. Então, toda vez que você for jogar aqui, você tem que honrar a camisa. Você tem andado em campo também. Assim, não tem botado pernas divididas. Não sei se eu julgo também, porque vai chegar a Copa do Mundo aí. Enfim, lembre-se que você estará lá jogando a Copa do Mundo, o sonho de todo jogador, graças ao Vasco da Gama. Então, quando você voltar da Copa, honre essa camisa, porque você será um jogador de Copa do Mundo, mas graças ao Vasco. Não se esqueça disso. Deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o que vocês acharam de tudo que aconteceu até agora. Tamo junto.